Eu sinto muito, mas todo testemunho que você ouviu de alguém que foi ao inferno e viu Satanás sentado num trono lá, era falso e eu vou provar. Todo pastor que disse que viu o diabo no inferno sentado em um trono, é falso profeta, ou foi falso profeta naquele momento, e nós demos palco para essas pessoas. Irmãos, o que é o inferno? Segundo Jesus, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, como expressão da condenação desses seres, é a sentença dada, a pena a ser cumprida por esses anjos rebeldes. O inferno é uma prisão para o diabo. Confira os textos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Apocalipse 22:3. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Irmãos, dizer que tem um trono no inferno, e que o diabo é o governante de lá, é blasfemar contra Elohim. Você está dizendo que o lugar que Deus criou, especialmente para atormentar Satanás pelos crimes dele, falhou a tal ponto, dele se tornar o dono do lugar, dele se tornar rei dessa prisão, que deveria ser hostil a ele. É dizer diretamente que Deus falhou. O inferno é uma prisão sem horário de almoço, sem trégua, sem banho de sol. Não tem a menor possibilidade de rebelião, muito menos de glória. Outro fato importante, e claramente demonstrado na Escritura, é o fato de que Satanás não mora no inferno. O diabo foi lançado na terra com seus companheiros. Foram exilados aqui até o dia do juízo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. Em Jó ele diz que estava passeando pela terra, circulando por ela. Em Tiago diz que ele anda ao derredor dos crentes, buscando a quem tragar. Paulo o coloca como líder das potestades do ar. Jesus o chama de príncipe deste mundo, e até deixa o ambiente, afirmando que o diabo se aproximava deles naquela hora. João 14:30 e 31. Todas essas falas apontam para um diabo solto, que exerce seu direito de ir e vir, inclusive, se opôs a Gabriel para impedir que a resposta de Deus chegasse a Daniel. Isso é o quê? Ele está de condicional? Tá de tornozeleira eletrônica por acaso? Não, irmãos. Ele está sob júdice. É um termo jurista para designar uma pessoa que já foi condenada e está esperando o cumprimento da sentença. Ele já foi julgado. Lembra? João 16:11. Qual é o cumprimento da sentença? Mergulhar no inferno. Toda vez que ele pensa na sentença que já recebeu, pois irmãos, o diabo já foi julgado e condenado, não há mais salvação para ele. Por isso, quando ele lembra da sentença que recebeu, estremece de medo. O que alivia sua dor é essa doutrina miserável, de que ele está em um trono governando o inferno. Então pare de dar analgésico a Satanás, e lance fogo sob a cabeça dele. Ele não governa mais nada, não manda em mais nada, está debaixo dos pés de Jesus Cristo, e é só. A Bíblia diz que ele é o Deus desse mundo. Por quê? Porque ele se apoderou da raça humana. Ele manipula a humanidade por meio dos desejos que sentem. Ele estimula os homens a viverem no completo hedonismo, a se afundarem na lascívia, a blasfemarem de Deus, a serem egoístas. Ele é nosso inimigo, mas se apresenta como o pai do prazer, da alegria, da diversão e da autossuficiência. A Bíblia diz que ele cega o entendimento das pessoas, 2 Coríntios 4:4. Veja bem, ele cega não os olhos, mas o entendimento, o senso de razão, a noção de certo e errado. Como ele cega? Nos apresentando filosofias que nos afastam de Deus, doutrinas políticas, culturas, modo de pensar que nos tornem mais voltados para nós mesmos. Seus ensinos estão nas músicas, livros escolares,
filmes e séries, novelas, estilo de roupas e viés político. As roupas da garotada são feitas para despertar lascívia, desmoralizar e causar constrangimento. Os filmes são feitos para despertar curiosidade homoafetiva, para despertar uma guerra entre gêneros, desmoralizar as mulheres e afeminar os homens. É assim que o diabo age. Ele não pode pegar ninguém a pulso para servi-lo. A pessoa tem que escolher, e ele ilude as pessoas atraindo-as através do prazer e das riquezas. Quantas garotas estão agora mesmo em frente a uma câmera, vendendo a imagem de seu corpo em troca de dinheiro? Quantos jovens estão agora mesmo, entrando para o movimento, preto atirando em preto, pobre atirando em pobre, favela atirando em favela, tudo por dinheiro. E para que serve esse dinheiro? Para ter sexo, carro, bebidas e ostentações. Por que o político rouba? Por que o padre e o pastor se corrompem? Pelos mesmos motivos. No final das contas, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Nossa missão é somente resistir. Ele não vai te tocar, ele não pode te ferir. A única coisa que ele pode fazer é te tentar. Então não tenha medo, apenas resista. Vocês erram por não estudar a palavra de Deus. Parem de dar moral para o diabo. Ele descobriu como controlar a humanidade, através de nossos desejos. É muito semelhante ao desenho animado, quando o protagonista quer fazer uma mula andar, prende uma cenoura na ponta de uma vara de pescar, coloca diante do animal, e ele segue em direção ao seu desejo, a cenoura. Por isso a necessidade de nos conhecermos, identificarmos nossas fraquezas, para podermos trabalhá-las, fortificá-las, para podermos, enfim, resistir a Satanás. Essa é a verdadeira batalha espiritual, e não aquela gritaria de palavras de ordem contra os demônios. Sai daí, diabo, solta isso ou aquilo, Satanás. Entenda esse mistério: quando você ordena o diabo a soltar algo em nome de Yeshua, ele solta, é obrigado a soltar pelo poder do nome invocado. Mas se aquilo estava nas mãos dele, é porque tinha uma causa. Sem eliminar a causa, ele voltará a tomar posse daquilo, pois a causa é a verdadeira razão do controle e posse dele. Elimine a causa, e ele nunca mais poderá se apoderar daquela pessoa ou situação. Vocês têm a tendência de superestimar ou subestimar o inimigo. Andam em um ou no outro extremo. Precisamos de equilíbrio. Ele não é superpoderoso, mas também não é impotente. E o poder dele reside na tentação, na lábia, na propaganda do pecado, nas nossas fraquezas. Você acha mesmo coincidência aquelas propagandas que estimulam a luxúria, o egoísmo, a soberba, a posse, o individualismo? As propagandas atualmente estão incentivando a homoafetividade, a degradação feminina, a destruição da masculinidade, é o incentivo da vida pecaminosa como sendo a melhor coisa do mundo. E a igreja está contaminada, totalmente influenciada pelo padrão do mundo, que é ditado por Satanás. Eu congrego em uma igreja, exerço função eclesiástica, eu posso generalizar sim, mas não posso totalizar jamais. Generalizar é admitir uma atitude pertencente a um gênero. Homens são racionais e mulheres são emocionais. E totalizar? Totalizar é dizer que todo homem é racional e que toda mulher é emocional. Entendeu a diferença? Não devemos totalizar jamais, pois toda regra tem suas exceções. Existem homens que realizam tarefas femininas melhores que as mulheres e vice-versa. Eu posso dizer que toda a igreja está contaminada pelo mundo? Não. Mas posso afirmar que a igreja está contaminada? Sim, pois de uma forma geral, a maioria está. Irmão, aprenda esse segredo: quanto mais uma verdade dói, quanto mais ela te incomoda, quanto mais ela te ofende, mais ela pertence a você. Então, para encerrar esse vídeo, toda revelação de Satanás num trono no inferno, ou de demônios torturando as almas no inferno, são todas falsas, vindas de um coração ímpio, ou de Satanás, ou de algum esquizofrênico. São essas as únicas opções. Deus te abençoe. Se houver críticas, elas pertencem a mim, pois sou falho e sujeito a errar. Se houver elogios, faça-os a Deus,
pois toda a glória pertence a Ele. Shalom.